Lição 25. Sua paz, ou a paz de Francisco. Havíamos trabalhado demais. Eram muitos os doentes que se aproximavam de Assis, sabendo que seriam cuidados por Francisco e por nós. Alguns irmãos estavam tão exaustos de carregar água, mendigar roupas e alimentos, dentre uma população, na maioria miseráveis, que deitaram no chão e adormeceram. Vendo-o finalmente sentar-se em um banco rústico, próximo ao fogo que fizera, de perto o observava como sempre. Não compreendia de onde vinha ainda a força para cuidar de nós, fechar os olhos com a mais bela expressão de paz, lábios entreabertos num sorriso santo. Curioso, mas com receio de interrompê-lo, aguardei alguns instantes. Logo abriu os olhos em minha direção e disse: Parla, Angelo. Che cosa vuoi sapere questa volta? Quisera muito saber de onde vem essa paz. Olhar perdido no espaço, como sempre, reflete antes de me responder. É simples. Quando vou comer meu pão, me certifico se todos comeram. Se vou me deitar, observo se todos estão acomodados. Se me agasalho no frio, vejo se todos estão agasalhados. Ao pedir proteção a Jesus, primeiro peço por cada um de vocês. Por último, verifico se dei ao meu irmão corpo o mínimo necessário à sobrevivência, e o que está sobrando, ponho na janelinha dos mais pobres que nós. Aí, e só aí sinto paz. Respondido, irmão Ângelo, então, boa noite. Lição 41. A queda. Nas infinitas viagens que fazíamos, sempre era possível um aprendizado. O tempo todo Francisco pensava, falava conosco, contando-nos as suas conclusões. Íamos crescendo junto com ele. Cada passeio era um encanto, mais pelas suas palavras e companhia do que pela paisagem em si. Subíamos a montanha em direção ao Eremo del Carcere, por uma estradinha precária, muito estreita e cheia de pedras. Exigia de cada um redobrada atenção. Um escorregão e o abismo poderia ser o fim. Francisco ficara para trás conversando com Frei Leão. Falava, e como bom italiano, muitas de suas palavras eram ditas com as mãos. Num dado momento, ouvimos um barulho e, voltando nossos olhos, não vimos Francisco. Frei Leão, desesperado, se aproxima do barranco e estende a mão gritando por Francisco. Não respirávamos. Uma queda poderia ser fatal. Corremos todos e ficamos aflitos, pois sequer víamos onde ele havia caído. Passaram-se alguns minutos e Francisco aparece, rastejando. Segura na mão de Frei Leão, que o puxa para cima. Ufa! Que susto! Aos poucos, nosso pai se levanta, sacode a poeira de suas roupas e dá uma enorme gargalhada. Conferimos e não havia sequer um arranhão. Alegremente ele comenta: Não te disse, irmão Leão? Agora você acredita que Jesus me carrega em seus braços? E sorria muito. Apesar do enorme susto, a lição valera. Nossa fé só aumentava. Em muitos momentos ficávamos sem entender o que de fato acontecia com ele. Isso exercia um fascínio tão grande que nossa vontade era de sermos iguais. Doce ilusão a nossa. Lição 62. Carta ao irmão Pietro. Carta ao irmão Pietro, da Capela de Piemonte. Querido irmão, paz e bem em Jesus Cristo. A saúde me impede de estar aí mais uma vez com vocês, mas o meu amor me obriga a pelo menos escrever. Quero lembrá-los do amor do Cristo. Ele deixou sua vida para viver por nós.
ensinou pelas parábolas, cuidou e curou os leprosos, fez andar aleijados, perdoou os pecados dos que o procuravam e aconselhou arrependimento. Ele morreu na cruz para exemplificar o perdão. Mostrou que o seu reino não é desse mundo e disse que nos esperaria no céu. Diga a todos do seu grupo, irmão Pietro, para não desanimarem. Para aqueles que discutem, aconselhe o silêncio. Para os que reclamam, aconselhe o jejum. Para os infelizes, indique gratidão. Para os desertores, use o respeito e compreensão. Estou rezando para todos vós, um a um. Nos momentos de dúvidas, orem com fervor. Orar é segurar na mão de Jesus. Nunca se esqueçam que os mais pobres como nós eram os preferidos do seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vejo essa como uma mensagem a nós espíritas para cuidarmos das pessoas que buscam a casa espírita. Lembrarmos sempre do Cristo, do amor dele e tentar imitá-lo de alguma forma. A carta do irmão Pedro tem essa intenção.